A sua vida financeira pode mudar antes que o seu salário aumente. O ponto de virada não acontece no dia em que aparece uma grande oportunidade, mas no primeiro mês em que o dinheiro deixa de obedecer ao impulso e começa a obedecer a um plano. Até ali, cada pagamento chega com destino marcado. Contas, parcelas, recompensas, desejos antigos e urgências que parecem inevitáveis. Depois, surge uma diferença silenciosa. Uma parte fica, outra começa a trabalhar. O mês seguinte já não recomeça do zero. É assim que uma fortuna se torna questão de meses. Não porque alguém ficará rico em 90 dias, nem porque exista uma aplicação capaz de multiplicar dinheiro sem risco. O que muda em poucos meses é a direção. Mantida essa direção, o tempo amplia aquilo que você repete. Hábitos ruins transformam renda em dependência. Já um sistema bem construído converte renda em margem, margem em ativos, ativos em nova renda e renda em liberdade. Muita gente tenta começar pelo investimento perfeito. Procura a ação certa, o fundo certo, a moeda certa ou o momento exato. Quase sempre, essa busca sofisticada esconde um problema simples. Falta capital, sobra ansiedade e não existe método. A construção real começa antes da corretora. Ela nasce na maneira de decidir, consumir, aprender, proteger o próprio nome, reagir à crise e resistir à vontade de parecer próspero antes de ser próspero. O dinheiro será tratado aqui como ferramenta de escolha, não como símbolo de valor pessoal. A meta não é viver em privação, mas criar uma máquina financeira que continue funcionando quando o entusiasmo acabar. Tudo começa com uma pergunta. Ao terminar este mês, haverá algo que permaneceu trabalhando por você? Capítulo 1. O mês em que você para de recomeçar. Há pessoas que recebem mais a cada promoção e continuam igualmente frágeis. A renda sobe, o padrão de vida acompanha, as parcelas ocupam o espaço novo e a sensação de avanço dura pouco. Por fora, tudo parece ter melhorado. Internamente, o mês continua terminando no limite. Esse é o primeiro problema que precisa ser compreendido. Ganhar dinheiro e construir patrimônio são atividades diferentes. A renda paga o presente. O patrimônio protege o futuro e amplia as suas opções. Enquanto a primeira depende do seu trabalho atual, o segundo representa trabalho antigo que permaneceu produzindo. Quando todo o valor recebido é consumido, você pode até viver bem, mas ainda está financeiramente exposto. Uma demissão, uma doença, uma despesa familiar ou uma queda na atividade profissional interrompe o fluxo e revela que não havia estrutura, apenas movimento. O mês decisivo começa quando você abandona a ideia de que irá investir o que sobrar. Quase nunca sobra por acaso. O dinheiro disponível encontra utilidade com uma velocidade impressionante. Uma promoção, uma entrega, uma troca de aparelho, uma saída não planejada, uma compra feita para compensar uma semana difícil. Nenhum desses gastos isoladamente parece capaz de destruir um futuro. O efeito nasce da repetição. Pequenos vazamentos permanentes conseguem esvaziar rendas que pareceriam suficientes no papel. Por isso, a primeira mudança não é escolher um produto financeiro. Consiste em definir uma taxa de retenção, a parcela da renda que não será consumida. Para alguém muito endividado, essa taxa pode começar pequena, desde que exista e cresça. Quem está em situação mais estável deve estabelecer um percentual que exija disciplina sem tornar o plano impossível. O número exato varia, o princípio não. Antes de elevar o estilo de vida, eleve a parte que permanece. Imagine duas pessoas com a mesma renda líquida. A primeira gasta tudo e, quando recebe um aumento, assume uma prestação maior. Já a segunda preserva uma fração de cada entrada. Automatiza o envio para uma conta separada e mantém os custos sob controle. Nos primeiros meses, a diferença visual é modesta. Depois de alguns anos, os caminhos se afastam. Uma acumulou compromissos, a outra, ativos. A distância final não nasceu de uma decisão extraordinária, mas de centenas de meses organizados de maneira diferente. Para descobrir onde você está, observe os últimos 90 dias. Não faça uma análise moral, porque culpa não melhora extrato. Classifique apenas o que ocorreu, quanto entrou,
Qual parcela foi destinada a despesas essenciais? Que parte financiou conforto legítimo? Qual valor desapareceu em compras esquecíveis? Sobrou alguma quantia de forma deliberada? Essa leitura transforma uma sensação vaga em diagnóstico. Sem diagnóstico, qualquer promessa de mudança será apenas entusiasmo. Em seguida, escolha um indicador simples: patrimônio líquido. Some dinheiro disponível, investimentos e bens que poderiam ser convertidos em valor razoável. Depois, subtraia dívidas e obrigações. O resultado talvez incomode. Ainda assim, ele é mais útil do que medir sucesso pelo salário, pelo carro ou pela aparência da casa. Patrimônio líquido mostra o que você possui depois de descontar o que deve. Acompanhar esse número mensalmente evita a ilusão de prosperar enquanto o passivo cresce. Outro indicador importante é o número de meses de autonomia. Divida os recursos líquidos destinados à segurança pelo seu custo mensal essencial. Se a resposta for 0, qualquer interrupção de renda exige crédito ou ajuda. Caso o resultado seja 3, existe algum fôlego. Ao chegar a 12, suas decisões profissionais já podem ser menos desesperadas. Não se trata de abandonar o trabalho, mas de reduzir o poder que o medo exerce sobre você. A fortuna mencionada no título não precisa ser imaginada como um número extravagante. Para uma família, pode significar nunca mais usar cartão para pagar comida. Em outra realidade, representa ter liberdade de recusar um emprego abusivo. Alguém pode desejar uma aposentadoria digna. Outra pessoa busca capital para abrir um negócio sem comprometer a casa. O tamanho muda, porém a lógica permanece. Riqueza é capacidade acumulada de escolher. Essa definição corrige um erro comum. Se riqueza fosse apenas consumo visível, bastaria comprar símbolos financiados. Como ela é autonomia, toda decisão precisa ser avaliada pelo efeito sobre a sua liberdade futura. Um gasto pode trazer alegria e ainda ser compatível com o plano. Outra compra, embora barata, pode reforçar dependência. O critério não é proibir prazer. Importa saber se o presente está sendo financiado pela destruição do amanhã. No fim deste primeiro capítulo, faça um compromisso mensurável. Defina quanto ficará retido no próximo pagamento, para onde esse valor irá e em que dia a transferência acontecerá. Não espere motivação. Trate a decisão como trataria aluguel ou energia, uma obrigação anterior ao consumo opcional. O primeiro mês talvez pareça pequeno demais para merecer celebração. Ainda assim, será o início de algo raro. Pela primeira vez, uma parte do seu esforço não terá desaparecido. Ela estará disponível para comprar tempo, renda e escolhas futuras. Capítulo 2. A margem que compra liberdade. Gastar menos do que se ganha parece uma instrução elementar. A dificuldade aparece quando essa frase precisa sobreviver a aniversários, cansaço, pressão social, imprevistos e a sensação de que você merece uma recompensa. Sem um método, a intenção perde quase todas essas disputas. A margem financeira precisa ser desenhada antes que o mês comece. Comece separando o custo de vida de padrão de vida. O custo de vida reúne aquilo que mantém a rotina funcionando com dignidade: moradia compatível, alimentação, saúde, transporte, educação básica, seguros necessários e obrigações familiares reais. Já o padrão de vida inclui escolhas de nível, frequência e aparência. É possível precisar de transporte sem precisar trocar de carro. Alimentação é essencial. Pedidos constantes por conveniência não são. Moradia é necessária, mas o tamanho e o endereço carregam escolhas. Essa distinção não serve para julgar. Seu objetivo é revelar onde existe flexibilidade. Quem chama tudo de essencial, conclui que não pode mudar nada. Quando cada despesa é observada com honestidade, surgem alternativas. Às vezes, o maior ganho está em renegociar aluguel ou dívida. Em outros casos, dezenas de cobranças pequenas consomem uma quantia relevante. O orçamento deixa de ser uma lista de proibições e se torna um mapa de decisões. Use 3 perguntas para avaliar qualquer gasto recorrente. Ele protege uma necessidade importante? Entrega valor proporcional ao preço? Continuaria sendo escolhido se ninguém soubesse que você o possui? A terceira pergunta é especialmente poderosa,
porque separa utilidade de performance social. Muitas despesas sobrevivem apenas porque ajudam a sustentar uma imagem. O custo dessa imagem não termina no pagamento, inclui o patrimônio que deixou de nascer. Depois de revisar as saídas, estabeleça uma ordem para o dinheiro. A primeira parcela vai para a construção do futuro. Em seguida, vêm as despesas essenciais e os compromissos assumidos. O restante pode financiar conforto, lazer e desejos. Essa sequência contraria o comportamento mais comum, no qual o futuro recebe as sobras. Ao inverter a ordem, você deixa de depender de força de vontade no fim do mês. Automação reduz atrito. Programe a transferência para o mesmo dia do recebimento ou para o dia seguinte quando houver variações de horário. Se a renda for irregular, aplique um percentual a cada entrada. Um profissional autônomo pode separar tributos, reserva operacional, investimento e consumo assim que o pagamento cair. Esperar o mês fechar cria a falsa impressão de que todo o saldo está disponível. A margem também precisa resistir a despesas previsíveis que fingem ser imprevistos. Impostos anuais, manutenção de veículo, material escolar, presentes, férias e consultas não aparecem todos os meses, mas aparecem quase todos os anos. Divida essas obrigações por 12 e crie provisões mensais. Quando o vencimento chegar, o dinheiro já terá sido acumulado. Essa prática impede que o cartão seja usado para corrigir falta de planejamento. Considere uma família que recebe 10.000 unidades por mês e gasta 9.500. A margem de 500 parece existir, porém, desaparece assim que surgem seguro, conserto ou matrícula. Ao reservar mensalmente os custos anuais, talvez fique claro que a família já gasta mais do que recebe. O diagnóstico é desconfortável, mas útil. A partir dele, será possível reduzir custos, aumentar renda ou combinar as duas estratégias. Há ainda um vazamento emocional. Algumas compras não atendem necessidade, regulam o humor. O dia foi ruim, então surge uma recompensa. A semana trouxe frustração, por isso uma aquisição oferece sensação de controle. Desejar alívio não é o problema. O risco está em transformar consumo no único mecanismo disponível. Crie alternativas de baixo custo para descanso, celebração e prazer. Sem isso, qualquer orçamento parecerá uma punição. Uma técnica simples consiste em inserir tempo entre desejo e pagamento. Para compras não essenciais acima de um valor definido, espere 72 horas. Durante esse período, calcule quantas horas de trabalho líquido o item representa e quanto ele poderia valer se fosse investido. Não é necessário recusar tudo. Basta substituir impulso por escolha consciente. Vontades verdadeiras sobrevivem à espera. Muitas urgências fabricadas desaparecem. Aumentos de renda exigem regra própria. Se todo ganho adicional for incorporado ao padrão de vida, sua liberdade não avançará. Defina antes quanto de cada aumento irá para investimento. Uma divisão equilibrada permite melhorar o presente e acelerar o futuro. Por exemplo, metade pode elevar aportes, enquanto a outra metade financia a qualidade de vida. O percentual pode ser mais agressivo para quem começou tarde ou possui metas ambiciosas. Evite, porém, transformar frugalidade em identidade rígida. Pessoas que apenas cortam podem desenvolver ressentimento, esconder gastos ou abandonar o plano depois de alguns meses. A margem sustentável inclui escolhas agradáveis. Reserve uma quantia explícita para usar sem culpa. Quando o prazer tem espaço planejado, ele deixa de ameaçar o sistema inteiro. No encerramento de cada mês, observe 4 números: renda total, despesas totais, valor investido e taxa de retenção. Compare com o mês anterior, não com a vida de terceiros. Se a taxa caiu, procure a causa. Quando subir, identifique o comportamento que ajudou. Essa revisão mensal transforma finanças em processo de aprendizado. Liberdade começa como diferença entre entrada e saída. No início, essa diferença pode parecer incapaz de mudar qualquer coisa. Com repetição, ela se torna reserva. Depois, vira capital. Mais adiante, produz renda. A margem não é o dinheiro que você deixou de aproveitar. É o espaço que impede sua vida de ser comandada pelo próximo pagamento. Capítulo 3.
o dinheiro que deixa de estar disponível. Guardar não basta. Muitas pessoas acumulam por alguns meses, enxergam um saldo maior e logo encontram uma justificativa para consumi-lo. A viagem parece única, a reforma se torna urgente, o carro começa a parecer antigo. Depois da compra, o patrimônio volta ao ponto inicial. Houve esforço, mas não houve permanência. A solução é dar funções diferentes ao dinheiro. Recursos destinados à segurança não devem ocupar o mesmo espaço mental daqueles usados para consumo. Capital de longo prazo precisa ficar ainda mais distante. Quando tudo permanece na conta principal, o cérebro interpreta o saldo como autorização para gastar. Separar contas, objetivos e regras reduz essa confusão. A primeira camada é a reserva de emergência. Ela existe para absorver acontecimentos relevantes e inesperados: perda de renda, problema de saúde, reparo indispensável ou necessidade familiar séria. Uma promoção de passagem não é emergência. Trocar um aparelho que ainda funciona também não. Defina previamente quais situações autorizam o uso, pois a regra criada durante a tentação costuma favorecer a tentação. O tamanho da reserva depende da estabilidade da renda, do número de dependentes, da cobertura de seguros e da facilidade de recolocação profissional. Alguém com salário previsível e poucos compromissos pode precisar de menos meses do que um autônomo responsável por uma família. Não copie um número sem considerar a própria realidade. A função é oferecer tempo suficiente para decidir sem pânico. Essa camada deve priorizar liquidez e segurança, não retorno máximo. Procurar rentabilidade elevada para dinheiro que pode ser necessário amanhã é inverter a finalidade. A reserva não foi criada para impressionar no extrato, ela foi criada para estar disponível. Depois de completá-la, os novos aportes podem assumir horizontes maiores e tolerar oscilações compatíveis com seus objetivos. A segunda camada reúne provisões para gastos previsíveis: impostos, manutenção, férias planejadas e compras programadas pertencem aqui. Como possuem data aproximada, pedem instrumentos coerentes com o prazo. Misturar luz com investimento de longo prazo aumenta a chance de resgatar ativos no momento errado. Separação evita que uma despesa conhecida destrua uma estratégia duradoura. A terceira camada é o patrimônio produtivo. Esse dinheiro não está sendo guardado para uma compra futura. Está sendo empregado para gerar crescimento ou renda. A regra central é simples: não retirar por desejo de consumo. O capital pode ser realocado quando a estratégia mudar, quando um ativo deixar de atender aos critérios ou quando a meta para a qual ele foi construído chegar. Fora dessas condições, permanece trabalhando. Para tornar a regra concreta, dê nome às contas. Despesas do mês comunica uma função. Segurança da família cria outra relação. Independência lembra por que determinado valor não deve retornar ao consumo. Nomes não substituem disciplina, mas ajudam a interromper decisões automáticas. Antes de resgatar, você terá de admitir qual objetivo está sacrificando. Crie também um procedimento de reposição. Caso a reserva seja usada, novos aportes devem reconstruí-la antes de retomar metas menos urgentes. Se uma provisão ficou insuficiente, ajuste o valor mensal em vez de recorrer ao cartão. Sistemas financeiros fortes não dependem de nunca errar. Eles sabem como voltar ao equilíbrio. Um casal pode ilustrar essa lógica. Durante anos, os dois guardavam tudo na mesma conta. Sempre que o saldo crescia, aparecia uma melhoria doméstica. Depois organizaram 3 destinos: segurança, despesas anuais e independência. A renda não mudou, mas o comportamento mudou imediatamente. O saldo visível para consumo ficou menor. O patrimônio real começou a sobreviver aos desejos do mês. Existe uma mudança psicológica importante nesse processo. Ao declarar que parte do dinheiro não está disponível, você reduz o número de decisões necessárias. Não precisa renegociar o futuro diante de cada anúncio. A escolha foi feita antes, em um momento de lucidez. Bons sistemas protegem você da versão cansada, ansiosa ou eufórica que aparecerá mais tarde. A separação também revela quando uma compra realmente cabe. Se o custo só pode ser pago retirando recursos de segurança ou independência, ele não cabe,
mesmo que o cartão aprove. Crédito disponível não significa capacidade financeira. Capacidade existe quando o consumo pode ser realizado sem quebrar as camadas que sustentam sua vida. No próximo recebimento, distribua o dinheiro assim que ele entrar. Faça a reserva apropriada para obrigações. Envie o aporte de longo prazo e deixe na conta corrente apenas o necessário para o período. Essa decisão altera a experiência do mês. Em vez de tentar proteger um saldo grande contra dezenas de tentações, você passa a operar dentro de limites claros. O patrimônio começa a crescer quando o dinheiro recebe uma missão e permanece nela. Antes disso, ele é apenas um saldo temporário esperando a próxima vontade. Depois, torna-se parte de uma estrutura que protege o presente sem devorar o futuro. Capítulo 4. A dívida que trabalha contra você. Investir enquanto uma dívida cara cresce é como subir uma escada rolante que desce. O esforço existe, mas grande parte dele serve apenas para impedir a queda. Antes de buscar retornos sofisticados, descubra quanto do seu futuro já foi comprometido pelo passado. Nem toda dívida possui o mesmo efeito. Um financiamento planejado, com custo suportável e finalidade útil, difere do crédito rotativo usado para manter consumo. Ainda assim, qualquer obrigação reduz sua margem e limita decisões futuras. O ponto central não é condenar todo o empréstimo, mas entender preço, prazo, risco e motivo. Liste cada dívida com saldo total, taxa de juros, parcela, vencimento e garantia envolvida. Não se contente com o valor mensal. Parcelas pequenas podem esconder contratos longos e caros. Ao olhar apenas para o que cabe, você ignora quanto pagará pelo direito de antecipar o consumo. O custo verdadeiro aparece no total. Depois, interrompa a criação de novas dívidas. Essa etapa parece óbvia, porém muita gente tenta quitar um cartão enquanto continua usando outro. O plano não avança porque a causa permanece ativa. Reduza limites, remova cartões de aplicativos, cancele facilidades desnecessárias e adote pagamento à vista para despesas variáveis. Controle ambiental é mais confiável do que autocontrole heróico. Em seguida, preserve uma pequena reserva para imprevistos imediatos. Sem ela, qualquer conserto devolve você ao crédito. O valor não precisa ser a reserva completa de segurança. Basta impedir que pequenos choques destruam o processo. Depois desse colchão inicial, concentre recursos extras na dívida escolhida. Há duas estratégias conhecidas. A primeira prioriza a maior taxa de juros, reduzindo o custo matemático total. Outra estratégia elimina primeiro os menores saldos, produzindo vitórias rápidas e liberando parcelas. A opção mais adequada é aquela que você consegue executar sem abandonar. Quando as taxas são muito diferentes, atacar a mais cara costuma ser decisivo. Se a motivação é o principal obstáculo, encerrar uma dívida pequena pode gerar impulso. Negociação também faz parte do método. Procure o credor antes de entrar em atraso, compare propostas e calcule o custo final. Uma parcela menor não é vantagem quando o prazo cresce demais. Descontos para quitação podem ser úteis, desde que não consumam toda a reserva e deixem você vulnerável. Leia o contrato como alguém que está comprando tempo, porque é exatamente isso que ocorre. Enquanto quita, transforme cada parcela encerrada em aporte para a próxima obrigação. Esse mecanismo evita que a folga seja absorvida pelo consumo. Quando a última dívida cara desaparecer, o mesmo fluxo passa a financiar patrimônio. A sensação de aumento de renda será real, embora o salário não tenha mudado. Considere alguém que paga 1.200 unidades por mês em cartões, empréstimos e compras parceladas. Depois de reorganizar despesas e negociar taxas, essa pessoa consegue eliminar as obrigações em sequência. Se, ao final, os 1.200 forem incorporados ao padrão de vida, houve alívio, mas não transformação. Caso o valor seja automatizado para investimentos, o antigo peso se converte em motor. Preste atenção às dívidas emocionais. Algumas nascem da vontade de provar que você está bem. Outras aparecem porque dizer "não posso agora" provoca vergonha. Há ainda compromissos assumidos para agradar familiares ou manter um padrão incompatível com a renda. Quitar sem enfrentar esses gatilhos prepara apenas a próxima recaída.
Crie uma frase objetiva para situações de pressão. Isso não está no meu plano neste momento. Não explique demais. Limites financeiros não exigem defesa pública. Quem respeita você aceitará a decisão. Quem insiste talvez esteja mais interessado na sua participação no consumo do que no seu bem-estar. Depois da quitação, mantenha a memória do custo. Guarde o registro de quanto foi pago em juros e compare com o que aquele dinheiro poderia construir. Não para cultivar culpa, mas para impedir romantização. Crédito é uma ferramenta útil quando compreendida. Sem critério, torna-se aluguel permanente do próprio futuro. A ausência de dívida de consumo não produz riqueza sozinha. Ela remove uma força que empurrava na direção contrária. A partir daí, cada unidade poupada deixa de competir com juros destrutivos. Você finalmente começa a receber pelo tempo, em vez de pagar por ele. Capítulo 5. O preço de parecer rico. Um objeto pode ter utilidade, prazer e beleza. O problema começa quando sua principal função é comunicar uma posição que o patrimônio ainda não sustenta. Nesse momento, o consumo deixa de servir você e passa a exigir que você trabalhe para manter uma imagem. Status possui dois preços. O primeiro aparece na etiqueta. Depois vem o custo de oportunidade, aquilo que o mesmo dinheiro poderia produzir ao longo do tempo. Uma compra de 20.000 unidades não custa apenas 20.000. Ela também elimina os rendimentos, a renda e a flexibilidade que esse capital poderia gerar. Quanto mais cedo ocorre o gasto, maior tende a ser o efeito perdido. Isso não significa que toda aquisição cara seja irresponsável. O julgamento depende de contexto. Um equipamento pode elevar a renda de um profissional. Em certos casos, um veículo confiável será necessário para o trabalho. Uma viagem pode carregar valor familiar genuíno. O erro está em usar a palavra merecimento para evitar qualquer análise. Antes de comprar, aplique 4 testes. O item resolve um problema real ou cria uma impressão? Existe dinheiro disponível sem tocar na reserva e no aporte? O custo de manutenção cabe com folga? A decisão continuaria fazendo sentido se não pudesse ser mostrada a ninguém? Respostas honestas eliminam boa parte dos arrependimentos. Bens de consumo frequentemente continuam cobrando depois da compra. Carros exigem seguro, combustível, impostos e manutenção. Casas maiores trazem despesas maiores. Aparelhos sofisticados estimulam acessórios e trocas. Calcule o custo de possuir, não apenas o preço de entrar. Um padrão de vida é um contrato mensal, ainda que tenha começado com uma decisão única. Ativos seguem lógica diferente. Eles representam direitos sobre fluxos econômicos, produção, aluguel, juros ou crescimento de valor. Podem oscilar, falhar e exigir estudo. Não são máquinas mágicas. A distinção essencial é que um ativo possui potencial para colocar recursos no seu sistema, enquanto um passivo de consumo retira recursos continuamente. Ao avaliar qualquer investimento, pergunte de onde virá o retorno. Empresas precisam gerar lucro e caixa. Imóveis dependem de aluguel, valorização ou ambos. Títulos pagam porque alguém utiliza seu capital e assume uma obrigação. Quando ninguém consegue explicar a origem econômica do ganho, talvez exista apenas expectativa de revenda para outra pessoa por um preço maior. Essa pergunta protege contra modismos. Histórias sedutoras costumam destacar quanto o preço subiu e esconder o mecanismo. O investidor disciplinado não compra apenas porque outras pessoas lucraram. Ele procura compreender o que possui, quais riscos carrega e em quais condições a tese deixa de funcionar. Comece com instrumentos simples e compatíveis com seu conhecimento. Complexidade não garante qualidade. Muitas vezes, ela dificulta a percepção de taxas, conflitos e riscos. Um produto que você entende e consegue manter pode ser superior a uma estrutura sofisticada abandonada no primeiro período ruim. Diversificação também merece clareza. Distribuir capital não significa comprar qualquer coisa em grande quantidade. O objetivo é evitar que um único erro destrua o plano. Ativos diferentes devem cumprir funções: liquidez, estabilidade, crescimento, renda ou proteção. Quando todos respondem ao mesmo risco, a carteira parece variada, mas continua concentrada. Uma regra útil para consumo de luxo é construir primeiro o ativo capaz de pagá-lo.
Em vez de retirar capital para comprar algo, espere até que rendimentos ou uma meta específica financiem a aquisição sem desmontar a base. Essa inversão muda o significado do conforto. Ele deixa de ser antecipação cara e se torna fruto de uma estrutura produtiva. Imagine que você deseja trocar de carro. A versão impulsiva pergunta apenas se a parcela cabe. Em contraste, a análise patrimonial calcula a diferença total, os custos adicionais e o impacto sobre os aportes. Talvez a troca ainda aconteça, porém, será realizada no momento adequado, com consciência do que está sendo entregue em troca. O mesmo vale para a casa, roupas, festas e viagens. Não existe uma lista universal de gastos proibidos. Há uma ordem saudável: segurança, capital produtivo e conforto sustentável. Quando essa ordem é invertida, a aparência cresce antes da capacidade de sustentá-la. Logo, qualquer queda de renda ameaça tudo. A riqueza real costuma ser discreta durante a fase de construção. Ninguém vê a parcela que não foi assumida, o aporte automático ou a compra recusada. Essa invisibilidade pode incomodar quem ainda depende de reconhecimento externo. Com o tempo, entretanto, ela produz algo que símbolos não conseguem oferecer: a tranquilidade de saber que você não precisa impressionar para estar seguro. Escolher ativos em vez de status não exige abandonar prazer. Exige apenas que o prazer não destrua a máquina que o tornará mais livre. Quando o patrimônio trabalha, o conforto futuro deixa de depender de dívida, aprovação ou esforço contínuo. Essa é a diferença entre exibir riqueza por um instante e possuir capacidade por muitos anos. Capítulo 6. O método antes do dinheiro. O mercado pune duas pressas: a de entrar sem compreender e a de sair sem motivo. Na primeira, alguém compra porque o preço subiu, um conhecido recomendou ou uma promessa parece convincente. Depois, vende porque a cotação caiu e o desconforto ficou maior do que a convicção. Ambas nascem da mesma falha. Não existe um critério anterior à emoção. Investir começa por definir objetivo, prazo e tolerância a perdas temporárias. Dinheiro para uma despesa próxima não deve depender de um ativo volátil. Capital destinado a décadas pode suportar oscilações maiores, desde que a pessoa compreenda o risco e mantenha liquidez suficiente fora da carteira. Sem essa separação, qualquer queda parece ameaça à vida cotidiana. O segundo passo é conhecer o instrumento. Em renda fixa, observe quem paga, qual garantia existe quando o dinheiro poderá ser resgatado, como a remuneração é calculada e quais impostos ou taxas reduzem o resultado. Ao analisar ações, procure entender o negócio, a capacidade de gerar caixa, o endividamento, a qualidade da gestão, as vantagens competitivas e os riscos do setor. Fundos exigem análise de estratégia, custos, liquidez, concentração e histórico de decisões, não apenas de rentabilidade. Nenhum indicador isolado resolve a análise. Uma empresa barata pode estar se deteriorando. Outra, aparentemente cara, talvez possua crescimento consistente e balanço forte. Um rendimento elevado pode compensar risco maior ou esconder fragilidade. O número só adquire sentido quando ligado ao mecanismo econômico por trás dele. Crie uma ficha de decisão antes de investir. Registre por que o ativo foi escolhido, qual função cumprirá, quais riscos foram aceitos e que fatos justificariam uma saída. Esse documento será valioso quando o mercado estiver eufórico ou assustado. Em vez de reagir ao preço, você poderá comparar a realidade com a tese inicial. A pergunta, quanto pode render, deve vir acompanhada de quanto posso perder, por quanto tempo e por qual razão. Risco não é apenas ver o valor cair na tela. Inclui falta de liquidez, calote, inflação, concentração, mudança regulatória, erro de análise e comportamento inadequado. Uma carteira coerente reconhece esses riscos e evita depender de uma única previsão. Custos merecem atenção porque atuam de maneira silenciosa. Taxas pequenas, repetidas por muitos anos, retiram parte relevante do crescimento. Operações frequentes também geram impostos, corretagem, spreads e erros. Antes de aceitar uma estrutura cara,
Pergunte qual benefício concreto ela entrega e se existe alternativa mais simples. A simplicidade possui outra vantagem: facilita a continuidade. Um plano com poucos instrumentos bem compreendidos costuma ser mais resistente do que uma coleção de produtos comprados por novidade. Diversificar não é acumular nomes, é distribuir funções e riscos sem perder capacidade de acompanhar o conjunto. Considere um investidor iniciante com reserva pronta e aportes mensais regulares. Em vez de perseguir o ativo da semana, ele define uma alocação compatível com seus objetivos, estuda cada classe e entra gradualmente. Quando os preços oscilam, o aporte continua. Revisões ocorrem em datas previstas, não a cada manchete. O resultado não depende de acertar todos os movimentos, depende de evitar erros fatais e permanecer no processo. Há momentos em que não investir é a decisão mais inteligente. Se você não consegue explicar como o produto funciona, quem assume a obrigação ou de onde virá o retorno, mantenha o dinheiro em uma alternativa segura até aprender. A pressa de não perder a oportunidade é ferramenta comum de venda. Boas decisões sobrevivem ao tempo necessário para a análise. Também é prudente desconfiar de garantias de retorno elevado, exclusividade artificial e pressão para agir imediatamente. Investimentos legítimos podem ter prazos, mas não precisam impedir perguntas. Quanto menos transparente for a explicação, maior deve ser a cautela. Complexidade usada para intimidar não é sofisticação, é risco de assimetria. Seu processo pode ser organizado em 4 momentos. Primeiro, estudar sem dinheiro envolvido. Depois, investir uma quantia pequena e observar a própria reação. Em seguida, aumentar gradualmente conforme conhecimento e confiança se confirmam. Por fim, revisar critérios, custos e concentração em intervalos definidos. Essa progressão reduz a chance de transformar uma primeira experiência em trauma financeiro. Aprender não significa consumir conteúdo sem parar. Informação demais pode produzir paralisia ou troca constante de estratégia. Escolha fontes sérias, compare argumentos e volte aos fundamentos. O objetivo do estudo não é prever cada oscilação. Serve para saber o que você possui, por que possui e qual comportamento é exigido durante períodos difíceis. O investidor não precisa ser brilhante todos os meses. Precisa tomar decisões compreensíveis, limitar danos e permitir que bons ativos amadureçam. Quando o método vem antes do dinheiro, a carteira deixa de ser uma coleção de apostas e se torna uma extensão racional do seu plano de liberdade. Capítulo 7. A velocidade que não parece velocidade. O crescimento patrimonial costuma ser decepcionante no começo. Os primeiros aportes exigem esforço e produzem rendimentos pequenos. Quem esperava a emoção, olha para o saldo e conclui que aquilo levará tempo demais. Essa conclusão está certa. O erro é imaginar que existe uma alternativa segura capaz de eliminar o tempo. Juros compostos não transformam pequenas quantias em fortunas instantâneas. Eles ampliam capital, taxa e duração. Se o aporte é baixo, o início será lento. Quando o prazo é curto, o efeito também será limitado. A força aparece quando contribuições regulares permanecem investidas por muitos ciclos e os resultados são reinvestidos. Pense em uma árvore jovem. Durante certo período, quase toda mudança ocorre onde ninguém vê: raízes, estrutura e capacidade de sustentar crescimento. Cortá-la, porque ainda não dá sombra, garante que a sombra nunca chegará. O patrimônio segue lógica semelhante. Nos primeiros anos, seu principal motor é o aporte. Mais tarde, os rendimentos começam a dividir o trabalho. Em fases maduras, podem superar a contribuição mensal. Essa transição altera a experiência psicológica. No começo, cada avanço depende de renúncia presente. Depois, uma parte do progresso surge do capital acumulado. Por fim, a própria máquina financeira ganha escala. A pessoa que abandona cedo nunca alcança essa mudança de motor. Ela permanece eternamente no estágio mais cansativo. Para usar o tempo, elimine a obsessão por resultados diários. Cotações frequentes dão sensação de atividade, mas não indicam progresso real. Acompanhe os aportes mensalmente, a alocação em intervalos definidos
e o patrimônio em horizontes coerentes. Um investimento de 20 anos não deve ser julgado pelo humor de uma terça-feira. Reinvestir rendimentos é decisivo durante a construção. Dividendos, juros e aluguéis podem parecer renda extra disponível para consumo. Quando retornam ao patrimônio, compram novos ativos, que passam a produzir novos fluxos. A repetição cria uma engrenagem. Retirar tudo cedo interrompe a multiplicação antes que ela ganhe força. Isso não significa jamais usufruir. Significa escolher a fase correta. Enquanto o trabalho ainda é o principal financiador da sua vida, o reinvestimento acelera a independência. Quando os fluxos do patrimônio se tornam suficientes e sustentáveis, uma parte pode financiar despesas sem desmontar a base. O momento deve ser definido por números, não por impaciência. Aportes crescentes compensam parte do tempo perdido. Sempre que a renda subir, aumente o valor automático. Receitas extraordinárias também podem cumprir função estratégica. Bônus, restituições, vendas de itens e trabalhos adicionais não precisam desaparecer em consumo ocasional. Destinar uma parcela ao patrimônio encurta o caminho sem exigir risco maior. Evite, porém, transformar a meta em uma corrida desesperada. A busca por velocidade leva muitas pessoas à alavancagem, concentração e promessas improváveis. Um retorno extraordinário quase sempre vem acompanhado de risco extraordinário, ainda que a propaganda esconda essa relação. Perder metade do capital exige dobrar o que restou apenas para voltar ao ponto inicial. Proteger a continuidade é mais importante do que produzir um ano espetacular. O tempo ajuda bons ativos e expõe ativos ruins. Permanecer por décadas em algo frágil não é paciência, é teimosia. Por isso, duração precisa caminhar com análise e revisão. A tese continua válida? O risco aumentou? A qualidade se mantém? O ativo ainda cumpre sua função? Essas perguntas preservam disciplina sem transformar longo prazo em desculpa para ignorar fatos. Uma maneira útil de medir avanço é acompanhar 3 curvas. A primeira mostra quanto você aportou, outra registra quanto o patrimônio vale. Por fim, uma terceira estima a renda potencial gerada por ele. No começo, as linhas ficam próximas. Com os anos, a distância tende a crescer. Ver essa separação ajuda a compreender que o capital começou a contribuir. Outra medida é calcular a taxa de independência. Qual parcela das despesas essenciais poderia ser coberta por rendimentos sustentáveis? 10% já representa um começo. 50% muda a relação com o trabalho. 100% oferece liberdade operacional, embora impostos, inflação, oscilações e margem de segurança ainda precisem ser considerados. O título deste livro fala em meses, porque o processo vive neles. Não existe um único dia mágico. Há uma sequência de meses nos quais você aporta, reinveste, revisa e evita destruir o que construiu. Cada ciclo parece comum. Juntos, eles produzem um resultado que, visto de fora, costuma ser chamado de sorte. Paciência financeira não é ficar parado. Ela exige trabalhar, estudar, aumentar renda, comprar ativos e suportar períodos sem recompensa visível. Pressa busca uma sensação rápida. Paciência constrói uma estrutura. Quando você entende essa diferença, deixa de perguntar quanto pode ganhar até dezembro e começa a perguntar quantos dezembros permitirá que o capital atravesse. Capítulo 8. A gravidade do ambiente. Um plano financeiro não vive dentro de uma planilha. Ele precisa sobreviver a convites, comentários, redes sociais, expectativas familiares e comparações. Quando você começa a agir de modo diferente do grupo, a mudança pode ser interpretada como crítica silenciosa. Mesmo sem intenção, sua disciplina revela escolhas que outras pessoas preferem não examinar. A reação mais comum vem disfarçada de brincadeira. Você é chamado de exagerado, avarento ou obcecado. Alguém lembra que a vida é curta, outro insiste que determinada compra é merecida. Essas frases podem nascer de afeto, mas ainda exercem pressão. Se o propósito não estiver claro, uma concessão vira padrão e o sistema perde força. Proteger o plano não exige converter ninguém. Explicações longas
criam debates desnecessários. Você pode recusar um programa caro, sugerir uma alternativa e seguir a relação sem transformar dinheiro em disputa moral. A frase "não cabe na minha prioridade agora" é suficiente. Limite claro preserva tanto o orçamento quanto a convivência. Dentro de casa, porém, silêncio não funciona. Parceiros precisam compartilhar informações, metas e regras. Quando um economiza e o outro interpreta qualquer limite como controle, surgem gastos escondidos e ressentimento. A conversa deve começar pelo futuro desejado, não pela acusação. Queremos ter 6 meses de segurança. Produz cooperação melhor do que você gasta demais. Crie acordos concretos. Definam valores que cada pessoa pode usar sem consulta, critérios para compras maiores, responsabilidades por contas e frequência das revisões. Autonomia reduz sensação de vigilância. Transparência impede surpresas. Um orçamento familiar saudável não procura um culpado. Ele distribui escolhas e consequências. Filhos também aprendem observando. Se dinheiro aparece apenas em brigas ou como instrumento de recompensa, eles associam finanças a tensão e impulso. Incluir luz em decisões adequadas à idade, ensina espera, limite e prioridade. Não é necessário revelar toda a renda. Basta mostrar que escolhas competem entre si e que planejar permite realizar desejos sem desorganizar a casa. O ambiente digital exerce pressão ainda maior porque mostra consumo sem contexto. Você vê a viagem, mas não a dívida. Enxerga o carro, não o financiamento. Acompanha o lucro anunciado, jamais a perda omitida. Comparar seu processo completo com recortes selecionados produz ansiedade e decisões ruins. Faça uma limpeza informacional. Deixe de seguir perfis que estimulam compra compulsiva, ostentação ou promessas financeiras sem fundamento. Procure fontes que expliquem riscos, processos e limites. A qualidade das decisões depende, em parte, da qualidade das perguntas que o ambiente ensina você a fazer. Cuidado também com excesso de conteúdo. Trocar de estratégia a cada vídeo impede qualquer método de amadurecer. Um mês, você busca dividendos. No seguinte, operações rápidas. Depois, ativos exóticos. A carteira vira registro de entusiasmos passageiros. Escolha princípios, estabeleça critérios de revisão e só mude quando fatos relevantes justificarem. O círculo profissional influencia renda e ambição. Conviver com pessoas que aprendem, entregam valor e discutem soluções amplia referências. Isso não significa abandonar amigos antigos ou usar relações por interesse. Significa reservar espaço para ambientes nos quais crescimento responsável seja normal. Comportamentos se tornam mais fáceis quando deixam de parecer estranhos. Há ainda uma pressão interna, o desejo de provar que o sacrifício valeu. Depois de algum progresso, você pode querer exibi-lo. Essa necessidade transforma patrimônio em consumo, justamente quando a máquina começa a ganhar força. Reconheça a vontade sem obedecer imediatamente. Celebre marcos de forma planejada e proporcional. Uma prática eficaz é manter metas visíveis em termos de liberdade. Em vez de escrever apenas acumular 100 mil, registre o significado, ter um ano de despesas essenciais ou financiar a transição de carreira. Números abstratos perdem para tentações concretas. Quando o valor representa uma escolha futura, a proteção se torna mais natural. Escolha ainda uma pessoa para a prestação de contas. Pode ser o parceiro, um amigo responsável ou um profissional qualificado. A função não é controlar suas compras, mas ajudar a revisar decisões importantes. Dizer em voz alta o que pretende fazer expõe justificativas frágeis antes que elas custem dinheiro. O ambiente nunca será neutro. Empresas disputam sua atenção, grupos defendem hábitos e algoritmos amplificam desejo. Esperar que a disciplina sobreviva sem proteção é ingenuidade. Desenhe condições favoráveis, transferências automáticas, limites claros, menos estímulos, conversas honestas e referências melhores. Quando essas condições mudam, a força de vontade deixa de carregar tudo sozinha. O caminho continua exigindo escolhas, mas cada escolha enfrenta menos resistência. A gravidade social não desaparece,
Você apenas constrói uma estrutura forte o bastante para não ser puxado de volta ao ponto de partida. Capítulo 9. O protocolo para dias de crise. Crises não avisam quando sua confiança está pronta. Elas chegam como queda de mercado, perda de renda, inflação, doença, mudança política, falência de uma empresa ou problema familiar. Nesses momentos, o patrimônio enfrenta dois riscos: o evento real e a reação precipitada. A preparação começa antes. Reserva de emergência, diversificação, seguros adequados e dívida controlada reduzem a necessidade de vender ativos sob pressão. Quem investe todo o dinheiro disponível e mantém compromissos elevados pode ser forçado a realizar perdas no pior momento. Liquidez não parece produtiva durante a calmaria, mas compra racionalidade quando o cenário se rompe. Crie um protocolo escrito. Primeiro, identifique o que realmente mudou. Uma queda de preço não significa por si só deterioração do ativo. Da mesma forma, estabilidade temporária não prova segurança. Compare fatos com a tese registrada: receitas, dívida, capacidade de pagamento, demanda, gestão e condições econômicas relevantes. Depois, separe emergência pessoal de volatilidade de mercado. Se sua renda caiu, o problema principal talvez seja fluxo de caixa. Nesse caso, reduza despesas, acione a reserva e preserve investimentos de longo prazo sempre que possível. Quando a empresa investida perdeu fundamentos, a análise deve considerar saída. Misturar os dois problemas produz decisões confusas. O terceiro passo é limitar exposição a notícias. Informação relevante ajuda. Acompanhamento. Minuto a minuto aumenta a ansiedade. Defina horários para revisar dados e evite tomar decisões durante picos emocionais. O mercado continuará aberto depois que você dormir. Calcular e consultar fontes confiáveis. Em seguida, verifique a alocação. Quedas podem alterar os percentuais da carteira. Rebalancear significa devolver cada classe à função planejada, comprando o que ficou abaixo ou reduzindo excesso quando necessário. Essa ação não é automática em qualquer cenário. Depende de custos, impostos e validade dos ativos. Ainda assim, oferece um processo melhor do que agir por medo. Comprar durante crises pode ser vantajoso, mas não é obrigação. Capital novo deve ir para ativos compreendidos, com fundamentos aceitáveis e preço coerente. A frase "caiu muito" não constitui análise. Algumas quedas oferecem oportunidade, outras refletem destruição permanente. Disciplina exige distinguir desconto de deterioração. A euforia merece protocolo semelhante. Quando tudo sobe, o risco parece desaparecer. Pessoas aumentam exposição, usam alavancagem e projetam retornos recentes para sempre. Esse período pode ser mais perigoso do que a crise, porque a sensação de competência desarma a cautela. Rebalancear, respeitar limites e evitar antecipar ganhos protege a base. Considere alguém que investiu durante anos e vê a carteira cair 20%. Sem registro de objetivos, interpreta a perda temporária como fracasso e vende. Meses depois, os preços se recuperam, mas ele permanece fora, esperando segurança. Outro investidor revisa os fundamentos, mantém a reserva intacta e continua aportando. A diferença não veio de coragem inata, nasceu de preparação. Também existem crises pessoais sem qualquer manchete. Um divórcio, a necessidade de cuidar de parentes ou uma mudança de cidade pode alterar metas e prazos. Nesses casos, insistir no plano antigo não é disciplina. Atualize a estratégia com honestidade, preserve o que for possível e reconstrua a margem. Um sistema forte se adapta sem abandonar princípios. Evite decisões irreversíveis sob vergonha. Quem sofreu perda pode tentar recuperar rápido, dobrando o risco. Essa busca transforma um erro controlável em desastre. Pare, calcule o dano, reduza a exposição e volte ao processo. Recuperação financeira raramente acontece no mesmo ritmo da queda. Aceitar isso é parte da proteção. Mantenha uma lista de prioridades para momentos difíceis: moradia, alimentação, saúde, proteção da renda e obrigações essenciais. Símbolos de status, investimentos especulativos e despesas adiáveis
vem depois. A clareza prévia impede que o ego concorra com necessidades reais. Crise não é automaticamente oportunidade, nem representa o fim do caminho. Ela é um teste de estrutura. Se a reserva funciona, a dívida está controlada e a carteira foi compreendida, você ganha tempo para pensar. Caso o sistema falhe, o evento revela onde reconstruir. A pessoa financeiramente madura não tenta prever todas as tempestades. Ela constrói um barco que suporta várias delas, carrega instrumentos de navegação e sabe reduzir velocidade quando necessário. O objetivo não é sentir a ausência de medo. Consiste em impedir que o medo assuma o comando. Capítulo 10. A renda que amplia o motor. Cortar gastos possui limite. Depois de eliminar desperdícios e ajustar o padrão de vida, novas reduções podem prejudicar saúde, tempo e capacidade de trabalhar. Aumentar renda, por outro lado, expande o potencial do sistema. Quem combina margem com crescimento profissional, acelera sem depender de retornos extraordinários. O primeiro passo é tratar a própria carreira como ativo. Quais habilidades o mercado valoriza? Que problemas você resolve melhor do que há 2 anos? Sua remuneração acompanha a entrega ou apenas o tempo de permanência? Essas perguntas deslocam o foco da esperança de aumento para a criação de valor negociável. Escolha uma competência com impacto claro na renda. Pode ser venda, gestão, análise de dados, comunicação, idioma, tecnologia, operação técnica ou liderança. Evite estudar de forma dispersa. Um curso só produz retorno quando altera capacidade, portfólio, responsabilidade ou resultado. Aprender sem aplicação oferece sensação de progresso, mas não necessariamente progresso econômico. Transforme a habilidade em evidência. Registre projetos, melhorias, receitas geradas, custos reduzidos, prazos encurtados e problemas resolvidos. Na hora de negociar, resultados concretos pesam mais do que dedicação genérica. A empresa pode não reconhecer imediatamente. Ainda assim, essa documentação fortalece sua posição no mercado. Negociação salarial exige preparação. Pesquise faixas, compreenda o momento da organização e apresente contribuição. Não use apenas necessidades pessoais como argumento, porque elas não definem valor profissional. Caso não exista espaço interno, avalie outras posições com cautela. Lealdade não precisa significar estagnação permanente. Para autônomos, renda cresce quando preço, volume, eficiência ou oferta melhoram. Cobrar pouco por insegurança pode gerar excesso de trabalho e falta de capital. Analise custos, horas não faturadas, impostos, risco e valor entregue. Um preço sustentável permite atender bem, investir na operação e formar reserva para períodos fracos. Fontes adicionais de renda podem ajudar, mas precisam ser avaliadas pelo retorno sobre tempo e energia. Um trabalho paralelo que paga pouco, consome noites e reduz desempenho na atividade principal, talvez atrase a evolução. Prefira iniciativas que usem habilidades existentes, criem portfólio ou tenham possibilidade de escala. Empreender não é atalho automático. Negócios carregam risco, exigem capital, vendas, controle de caixa e capacidade operacional. Antes de investir quantia relevante, teste a demanda em pequena escala. Venda primeiro, aperfeiçoe depois. A validação reduz a chance de gastar com estrutura para um cliente que não existe. Toda renda nova precisa de destino prévio. Sem regra, ela será absorvida pelo padrão de vida. Defina percentuais para impostos, reinvestimento profissional, patrimônio e consumo. A divisão pode mudar conforme a fase, mas deve existir antes da entrada. O aumento só acelera a liberdade quando uma parte permanece. Considere uma pessoa que ganha 6 mil e investe 600. Após desenvolver uma competência valorizada, sua renda sobe para 8 mil. Se os custos aumentarem na mesma proporção, nada muda. Caso ela preserve o padrão por algum tempo e direcione a maior parte da diferença ao patrimônio, o aporte pode triplicar. O prazo da meta cai sem elevar o risco da carteira. Proteja também sua capacidade de produzir. Sono, saúde, relacionamentos e tempo de recuperação não são obstáculos à riqueza. Eles sustentam a renda que alimenta o plano. A busca por ganhos extras pode destruir o próprio motor
quando transforma todos os horários em trabalho. Crescimento sustentável considera energia, não apenas dinheiro. Reinvista em ferramentas que aumentam o resultado. Um equipamento confiável, formação específica ou apoio operacional pode liberar horas e elevar qualidade. Para decidir, estime o retorno provável e estabeleça prazo de avaliação. Chamar qualquer compra profissional de investimento é outro modo de evitar análise. Construa ainda uma rede baseada em reputação. Entregue o combinado, cumpra prazos, comunique problemas cedo e não prometa o que não pode realizar. O nome de uma pessoa reduz ou aumenta o risco percebido por quem oferece oportunidades. Confiança acumulada abre portas que um currículo isolado não abre. Aumentar renda não substitui disciplina. Há profissionais muito bem pagos que continuam sem patrimônio porque cada avanço financia uma versão mais cara da mesma dependência. A combinação poderosa é outra: capacidade crescente, padrão consciente e taxa de retenção maior. Seu salário atual não define o teto da sua vida, mas informa o ponto de partida. Desenvolver valor, negociar melhor e criar fontes responsáveis de receita amplia o volume que entra na máquina. Quando esse crescimento encontra um sistema já organizado, meses comuns passam a produzir resultados antes impossíveis. Capítulo 11. As 3 fases do patrimônio. A mesma estratégia não produz a mesma experiência em todos os momentos. Quem entende as fases evita frustração no início, excesso de confiança no meio e destruição no auge. O patrimônio amadurece, e o comportamento precisa amadurecer com ele. A primeira fase é a construção manual. Quase todo o crescimento vem do trabalho e do aporte. Os rendimentos parecem pequenos, enquanto cada contribuição exige decisão. Essa etapa é psicologicamente dura, porque o esforço aparece antes da recompensa. A prioridade deve ser aumentar margem, quitar dívidas caras, formar reserva e criar regularidade. Procurar sofisticação cedo demais desvia a energia dos fatores que realmente movem o resultado. Nesse período, acompanhe hábitos mais do que rentabilidade. Quantos meses você investiu sem falhar? A taxa de retenção subiu? Houve avanço na reserva? Sua renda cresceu? Essas medidas estão sob maior controle. O mercado pode passar um ano ruim. Ainda assim, o sistema pode ter se fortalecido. A segunda fase começa quando o capital participa de forma visível. Rendimentos já representam uma parcela relevante dos aportes e o saldo responde com mais velocidade. Surge então uma tentação perigosa: considerar o crescimento garantido. Algumas pessoas elevam despesas fixas, assumem financiamentos ou retiram capital porque acreditam ter chegado. O patrimônio, ainda em formação, perde combustível. A tarefa nessa etapa é equilibrar usufruto e aceleração. Pequenas melhorias de vida podem ser incorporadas, desde que não reduzam a taxa de investimento a ponto de comprometer metas. Estabeleça critérios. Quanto do rendimento será reinvestido? Qual margem de segurança precisa permanecer? E quais gastos dependem de receitas estáveis, não de valorização temporária? A terceira fase é a aceleração. O capital pode crescer mais em um ano do que cresceu em vários anos iniciais. Oscilações nominais também ficam maiores. Uma queda percentual moderada pode representar um valor que antes parecia enorme. Sem preparo, a pessoa confunde volatilidade com desastre ou euforia com talento excepcional. Nessa fase, preservar passa a ser tão importante quanto expandir. Diversificação, sucessão, seguros, organização tributária lícita e documentação ganham relevância. Decisões impulsivas custam mais, porque a base é maior. Não é hora de abandonar estudo. É momento de reconhecer que complexidade patrimonial exige cuidado adicional e, quando necessário, orientação profissional independente. A mudança de fase não depende de um número universal. Ela aparece na relação entre aportes, rendimentos e despesas. Quando o capital produz pouco diante da contribuição mensal, você está na construção manual. Ao começar a dividir o trabalho, surge o equilíbrio. Quando os fluxos e a valorização dominam o crescimento, a aceleração chegou. Existe ainda um risco de regressão. Padrão de vida elevado rapidamente pode devolver alguém da terceira para a primeira fase.
Negócios mal avaliados, garantias dadas a terceiros, alavancagem e concentração também destroem décadas em pouco tempo. Quanto maior o patrimônio, menos sentido faz arriscar tudo para obter o que você já não precisa. Defina uma regra de celebração. Ao atingir marcos, reserve uma pequena parcela para a experiência ou compra planejada, sem tocar na base. Isso reconhece o progresso e reduz a sensação de adiamento infinito. Celebração saudável confirma o sistema. Extravagância ameaça sua continuidade. Crie também uma regra de segurança para decisões grandes. Qualquer movimento capaz de reduzir o patrimônio acima de um percentual definido exige espera, análise escrita e segunda opinião qualificada. O objetivo não é burocratizar a vida, mas impedir que um dia de euforia desfaça anos de disciplina. Riqueza madura não é apenas acumular mais. Consiste em saber quando acelerar, quando proteger e quando converter capital em liberdade. Cada fase pede um foco diferente. Quem respeita essa evolução não exige que uma muda produza como árvore, nem corta a árvore adulta para provar que ela cresceu. Capítulo 12. Os próximos 90 dias. Conhecimento financeiro só ganha valor quando entra no calendário. A distância entre saber e fazer costuma ser preenchida por adiamento. Você espera o próximo aumento, o fim de uma dívida, um mês mais calmo ou a certeza de que escolheu o investimento perfeito. Enquanto isso, o padrão antigo continua recebendo todos os pagamentos. Use os próximos 90 dias para instalar o sistema, não para perseguir uma fortuna instantânea. No primeiro mês, construa visibilidade. Reúna extratos, contratos, dívidas, investimentos e despesas anuais. Calcule patrimônio líquido, custo essencial e taxa de retenção. Cancele cobranças sem valor, renegocie o que for possível e defina quanto ficará no próximo pagamento. Ainda nesse período, separe as contas por função. Crie o espaço de segurança, a provisão para gastos previsíveis e o destino do patrimônio de longo prazo. Programe transferências automáticas. Caso existam dívidas caras, liste-as e escolha a ordem de ataque. O primeiro mês termina bem quando o dinheiro ganhou nomes, regras e caminhos. No segundo mês, reduza a fragilidade. Forme o colchão inicial de emergência, interrompa novas dívidas e direcione toda a folga para a obrigação prioritária. Revise seguros necessários e riscos familiares. Quem já possui base pode concentrar esse período em estudar instrumentos simples, custos, liquidez e diversificação. Escolha uma política de investimento curta o bastante para ser lembrada. Ela deve registrar objetivos, prazos, classes permitidas, limites de concentração, frequência de aportes e condições de revisão. Não tente prever o mercado. Descreva como você agirá diante dele. Uma política bem escrita protege decisões futuras da emoção presente. No terceiro mês, amplie o motor. Selecione uma habilidade profissional capaz de aumentar renda e defina uma aplicação concreta. Projeto, certificação útil, portfólio, negociação ou nova oferta. Reserve horas semanais fixas. Ao mesmo tempo, aumente o aporte sempre que alguma despesa for reduzida ou dívida for encerrada. Faça uma reunião financeira ao fim de cada mês. Sozinho ou com a família, compare números, identifique desvios e escolha um ajuste. A reunião não deve virar tribunal. Seu propósito é transformar erro em informação. Um gasto imprevisto pode exigir provisão maior. Uma meta irreal pode precisar de prazo diferente. O sistema melhora quando a verdade entra sem culpa. Proteja também o seu nome. Pague compromissos. Avise antes de atrasos inevitáveis. Cumpra acordos e recuse negócios que dependam de enganar alguém. Reputação não aparece como linha no patrimônio líquido, mas influencia crédito, parcerias, carreira e paz. Dinheiro construído por atalhos desonestos carrega um risco que nenhuma rentabilidade compensa. Defina por que deseja enriquecer. Uma meta baseada apenas em comparação nunca termina, porque sempre haverá alguém com mais. Liberdade oferece medida melhor. Talvez você queira cuidar dos pais, reduzir a carga de trabalho, educar filhos, financiar projetos, escolher onde morar ou contribuir com uma causa. O propósito organiza renúncias sem transformar dinheiro em religião.
Inclua a generosidade de forma responsável. Ajudar não significa comprometer a própria segurança para manter a aparência de bondade. Determine uma parcela compatível com sua fase. Compartilhe conhecimento e ofereça apoio que não crie dependência. Patrimônio sólido amplia a capacidade de servir. Desorganização repetida limita até boas intenções. Ao final dos 90 dias, você não precisa ter acertado tudo. Deve possuir algo mais valioso, um processo visível. Haverá uma taxa de retenção, contas separadas, protocolo para dívidas, política de investimento, rotina de revisão e plano para ampliar renda. A partir daí, cada mês deixa de ser improviso. Registre o ponto de partida com data. Fotografe os números, as dívidas, a reserva e o aporte. Em 12 meses, compare. Não espere apenas valorização. Procure consistência. Quantas decisões automáticas foram substituídas? Quanto risco desapareceu? Que capacidade profissional surgiu? O patrimônio é consequência dessas mudanças, não um fenômeno isolado. Ainda assim, o sistema precisa caber na vida real. Se falhar por 2 meses, reduza a meta e retome. Diante de uma queda de renda, proteja essenciais e preserve o hábito com um valor menor. Quando aumentar, eleve a taxa antes que o consumo ocupe a diferença. Continuidade imperfeita supera recomeços grandiosos. 90 dias não compram independência completa. Eles podem, porém, encerrar a fase em que todo mês começa sem direção. Depois desse período, a fortuna deixa de depender de um acontecimento raro. Ela passa a depender da repetição de um processo que você sabe executar, medir e corrigir. Talvez nenhuma decisão isolada transforme você em uma pessoa rica. Essa é uma boa notícia. Se o resultado dependesse de um único acerto, quase tudo ficaria entregue à sorte, ao momento e ao acesso que poucos possuem. A construção descrita aqui funciona de outra forma. Ela distribui o poder entre decisões pequenas, repetíveis e verificáveis. No próximo pagamento, uma parte ficará. Esse valor terá destino antes que o desejo apareça. Dívidas caras perderão espaço, a reserva comprará tempo e o capital começará a procurar ativos compreensíveis. Enquanto isso, sua renda poderá crescer por meio de habilidades, negociação, trabalho melhor e reputação. Nenhuma dessas ações parece espetacular sozinha. Juntas, mudam a trajetória. Haverá meses ruins. Algum gasto escapará do plano. Uma queda de mercado testará sua convicção e pessoas próximas talvez não entendam suas escolhas. O objetivo não é executar tudo com perfeição. Consiste em voltar rapidamente ao sistema, sem usar um erro como licença para abandonar o futuro. Lembre-se da ordem. Primeiro, crie margem. Depois, proteja o que foi separado. Elimine forças que trabalham contra você. Estude antes de investir, escolha riscos que consegue sustentar e dê tempo para o capital amadurecer. À medida que a renda subir, impeça que todo avanço se transforme em custo fixo. Quando a prosperidade chegar, preserve a base que a tornou possível. Riqueza não precisa começar com um grande valor. Ela começa quando o mês deixa um legado. Pode ser uma dívida menor, uma reserva maior, um novo ativo, uma habilidade adquirida ou uma decisão de consumo recusada. O saldo inicial importa menos do que a existência de um mecanismo que melhora a cada ciclo. Por isso, não termine esta leitura procurando mais uma ideia. Abra seus números. Escolha o valor do primeiro aporte, marque a transferência e registre a data. Esse é o próximo passo. Simples, concreto e impossível de substituir por entusiasmo. Daqui a alguns meses, talvez a fortuna ainda não esteja pronta. Porém, se o sistema estiver funcionando, ela já não será fantasia. Terá uma taxa, uma conta, um processo e uma direção. Cada mês seguinte acrescentará algo ao que o anterior preservou. Nesse sentido, sua fortuna será realmente questão de meses, não de um prazo milagroso, mas de meses que finalmente pararam de desaparecer.